Poderia o herpetógrafo explicar, se possível, com exemplos, em Fatologia, página 53, primeira linha, as interprisões somáticas? Tá. Ele já falou alguma coisa. Eu já falei, vamos lá, fala aí. Vamos esclarecer mais ainda. Interprisão somática são algumas atitudes que você faz e que você acaba gerando uma interprisão com outras pessoas através de alguns comportamentos somáticos. A gente colocou, por exemplo, a questão da promiscuidade, por exemplo, a questão da prostituição. Esses são exemplos que pode criar na pessoa uma certa interprisão somática, tá? Uma coisa que eu acho que é importante as pessoas terem é a maturidade com relação ao seu próprio corpo. Como é que você pode utilizar o seu corpo em prol das outras pessoas, para justamente não ficar no processo de interprisão. No meu caso, por exemplo, alguns excessos eu andei cometendo, principalmente com relação à sexualidade. Eu fui uma pessoa que já tive dentro da promiscuidade, já entrei nisso, em prostíbulos, em uma série de coisas. Então, isso é uma coisa assim, sempre sair ileso disso tudo. Ileso no sentido de nunca ter uma doença, nada, porque eu tenho uma vitalidade muito grande, tá? Dei muito trabalho para os amparadores nesse sentido. Mas, por exemplo, isso era uma interprisão somática, é um retrocérebro meu, uma coisa antiga, que hoje, por exemplo, o meu grande desafio como ego-karma é a sexualidade madura, é o processo da dupla evolutiva, é a questão de sair dessa condição para uma condição melhor. Hoje eu estou numa condição cada vez melhor. Eu fui uma pessoa que já envolvo com sexualidade desde os 5 anos de idade. E hoje eu consigo ter uma visão mais madura com relação a isso, né? Eu superei várias coisas, passei por certas coisas que foram mais difíceis, mas que hoje, por exemplo, meu nível de maturidade somática, sexual, não criando interprisão somáticas, ela está extremamente bem acentuada. Tanto é que até consegui fazer uma gestação consciencial. Dentro do Juno, eu escrevi um artigo chamado As Bases Interconscienciais da Dupla Evolutiva. E isso é uma coisa que, por exemplo, para mim é uma realização, é um feito, é uma forma de sair. Isso faz parte do meu ego-karma. E dentro do meu ego-karma eu estou vencendo isso. Hoje estou com uma dupla, eu tenho um relacionamento estável. Então isso tudo para mim foram realizações que eu consegui chegar. E isso realmente tira dessas interprisões somáticas. Hoje, nessa vida, eu na condição de androssoma, quero fazer a diferença. Quero ter a melhor vida como homem nessa vida. Agora, aqui, gostaria de saber de que maneira funciona esta caminhada holossomática. Infelizmente, não tenho como ir à Foz agora. É uma senhora que está falando. Tá. O que eu coloco em relação da caminhada holossomática, ela envolve um alinhamento dos chakras e você tem toda a sincronicidade energética de todo o seu corpo. Quando você anda de forma autoconsciente com relação ao seu corpo, você consegue fazer um alinhamento dos chakras. A maioria das pessoas caminham sem esse alinhamento. Esse alinhamento tem a sua pensanidade, o seu sentimento e as suas energias no foco da caminhada. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas se distraem devido ao processo da dispersão consciencial ou mental, né? Então a pessoa não consegue focar no exercício ou no caminhar de forma concentrada. Essa concentração, ela alinha os veículos de manifestações. Eu consigo fazer essa performance. Eu tenho um nível de concentração bastante alto quando eu estou caminhando. Então eu tenho um nível de alinhamento muito bom. E isso, às vezes, acontece desbloqueio energético. Isso já aconteceu comigo, desbloqueio do laringochakra, desbloqueio do corono, do fronto. Ou seja, há uma expansão das energias, mesmo eu caminhando. Ou seja, o processo energético, mental e emocional de tranquilidade acontece tudo ao mesmo tempo. Eu caminhando. Eu consigo fazer isso e isso para